Eu disse ali na introdução que é uma coisa que você tem desde criança, essa supermemória. Você acha que ela foi se desenvolvendo ao longo da sua vida ou é um talento que você tem desde aquela época e se mantém até hoje da mesma forma? Então, eu vim desenvolvendo, né, desde a infância, mas depois que eu fui estudar sobre a neurociência, sobre os potenciais que a mente humana tem, eu fui perceber que todo ser humano tem o mesmo potencial, tem a mesma capacidade. Só que devido a não ter a estimulação adequada no período da infância e adolescência na escola, aí ela fica adormecida, essa potencialidade. Então, eu aprendi como de estimular essas habilidades através de técnicas que ajudam com que a gente tenha esse acesso mais a longo prazo. Que, na verdade, segundo estudos da neurociência, a mente nossa ela armazena 100% de tudo que a gente vê, ouve, sente, desde a infância até o dia que a gente parte dessa vida. Mas a gente precisa saber estimular de maneira adequada para ter acesso a esse conteúdo. Mas você tinha um talento que era essa memória ou tudo isso é técnica? Você acha que todas as crianças têm a mesma potência que você tinha naquela época? Todos temos a mesma potência, a mesma capacidade. Na minha época de criança e adolescência, eu consigo lembrar de algumas coisas ou de muitas coisas, mas aquelas coisas que foram mais marcantes, como tem sido para a maioria das pessoas. Mas eu percebi que algumas coisas eu tinha uma facilidade para aprender e outras não. Por exemplo, na escola. Então, mas você foi mais estimulado então que as outras crianças, por isso que você lembrava de mais coisas do que elas? Sim, em determinados aspectos, né? Mas o que eu me destaquei há pouco tempo sobre memorizar grandes quantidades de conteúdos, né? De informações bem técnicas, isso foi através de técnicas para poder conseguir acessar essas informações, para guardar em arquivos mentais e conseguir acessar com mais facilidade. Mas tinha algumas coisas que na infância eu conseguia aprender com facilidade porque estava sendo estimulado com esses recursos e eu não sabia como. Mas depois que a gente descobre o como é estimulado, aí você agora passa a estar no controle do seu processo de arquivamento. Diz que você decorou 2 livros de espanhol, Uhum. na infância ainda. Na época foi de uma maneira empírica, né? Ou seja, como eram coisas associativas com a realidade, né? Era contexto aplicado ao contexto do dia a dia, era fácil de fazer essas associações, embora empiricamente. Mas com técnica fica mais fácil ainda. Então, assim, empiricamente eu consegui estimular da maneira adequada, mas eu não sabia como fazer isso. Era como se fosse sorte naquele momento. Hoje que eu sei como que o cérebro faz isso, fica mais fácil. E como é essa memória? Você lembra, por exemplo, da página do livro e você visualiza a letra do livro? Ou essa informação, como é que forma essa imagem na tua cabeça? Tem a imagem, como muitas pessoas falam que é a imagem fotográfica, né? Isso, memória fotográfica. Memória fotográfica que todo mundo tem, porque os olhos funcionam como câmeras, tirando fotografia e filmando tudo que acontece à nossa volta, então ele faz esse processo. Então, se algo foi muito marcante, é fácil de você lembrar, por exemplo, digamos que no dia do 11 de setembro, foi um momento tão impactante que aquilo que você estava lendo ali ficou tão impactado que é fácil de lembrar a fotografia daquele momento. Qualquer coisa fica fácil de lembrar. Então, no caso do livro especificamente, eu lembro daquele momento que eu estava recitando aquela parte do livro, em que situação que eu estava e como que eu estava aplicando aquele conhecimento. Interessante. Agora, você disse que para você conseguir se lembrar das coisas que você memoriza, você precisa se concentrar. Só que você foi diagnosticado com um distúrbio de atenção, Sim. hiperatividade. Então, como é que uma pessoa que tem distúrbio de atenção consegue se concentrar para acessar toda essa memória? Então, no caso meu, né, de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, geralmente nós, com essa dificuldade de lidar com as informações, justamente pelo seguinte, o nosso cérebro ele tem uma baixa produtividade de dopamina, que é um neurotransmissor que ele freia os estímulos externos, ou seja, filtra. Então, ele nos dá a capacidade de concentrar mais. Então, como a produtividade nossa é mais baixa, a capacidade de concentração e de assimilação ela fica muito baixa. Embora está assimilando e está registrando todas as informações. Mas pelo fato de a gente não ter um processo de conseguir filtrar conscientemente, ele vai tudo para o inconsciente e tem dificuldade de acessar. Então a gente precisa redobrar a concentração para ter um processo de arquivamento para facilitar o acesso a longo prazo. Então esse é o problema. Por exemplo, a gente que tem TDAH, se a gente consome qualquer tipo de bebida ou qualquer tipo de comida que tem açúcar em excesso, a gente tem mais a baixa capacidade de concentração ainda. Né? A dispersão é muito maior. Então, para a gente que tem essa dificuldade de concentração, a gente tem que cortar o açúcar da alimentação. Aí faz com que a gente tenha uma atividade mental
mais propícia, né, de capacidade de concentração. A prática de meditação também é outra técnica que ajuda muito a aumentar o nível de concentração. Você era um bom aluno na escola? Péssimo, péssimo. Nem com essa mega memória aí e toda essa Porque técnica? eu não sabia utilizar, né? Não sabia como acessar esses conhecimentos. Então, assim, eu estava recebendo, como todo mundo ali na sala de aula, mas eu tinha mais dificuldade que os outros de acessar. Então, eu não conseguia acompanhar o professor na sala de aula no raciocínio, não conseguia anotar o que o professor estava anotando em sala de aula e, por sua vez, no dia da prova, não conseguia lembrar das informações. Mas tinha coisas que, na mesma época, eu conseguia lembrar que eram coisas que estavam ligadas mais à afinidade, né? Que era, por exemplo, idioma japonês, que foi uma época que eu estudei quando eu tinha entre 12 e 14 anos, era mais fácil de lembrar dessas coisas. Então, vai depender sempre do estímulo. Mas nesse período de estudante, eu ficava de recuperação em todas as disciplinas, cheguei a ficar em todas as disciplinas e quase todas anualmente e fui reprovado 6 vezes. 6 vezes. 6 vezes. Eu terminei o antigo segundo grau, ou chamado de ensino médio, né, com 23 anos. Uau! E aí já com depressão e tentativa de suicídio. Porque não estava conseguindo realizar, né, o que todas as crianças na tua idade já tinham realizado há muito tempo, né? E Na é o verdade, que todos tá- os jovens já tinham realizado há muito tempo. Exato. E é o que mais está acontecendo hoje em dia. Eu viajo o Brasil todo ministrando palestras e treinamentos justamente para orientar pais, orientar estudantes de todos os níveis, para que eles vejam que existem outras maneiras de aprender de uma forma mais qualitativa, né? E para que eles não entram nessa linha de desenvolvimento que, na verdade, não acabam desenvolvendo todo o potencial que a pessoa tem. Então, a maioria está sofrendo de dificuldade de aprendizagem, de capacidade de concentração, de assimilação e, por sua vez, dificuldade de lograr passar no concurso, passar no vestibular e entram em depressão. Então, o nível de depressão hoje no sistema educacional é altíssimo e de taxa de suicídio também. E é interessante porque, assim, você passou por toda essa dificuldade na escola, mas aí você participou de um concurso no programa, no canal National Geographic, e você teve que decorar centenas de capas da revista, a Exato. National Geographic. Você foi muito bem, ficou entre os 3 finalistas do programa, né, como as mentes mais brilhantes do Brasil. É engraçado como essa tua história de fracasso, entre aspas, na escola não tem a ver com o brilhantismo que você pode trazer com a tua memorização, por exemplo, né? Exatamente. Uma coisa que eu percebi, né, como neurolinguista, observando sobre comportamentos, que as pessoas que têm mais dificuldade, se elas olham para essa dificuldade como um processo de aprendizado, o que eu tenho que aprender a partir dessa minha dificuldade, ele vai descobrir que ela pode ser superada, ele vai descobrir recursos para poder suprir essa dificuldade e conseguir um potencial mais elevado. A gente vê isso muito na sociedade, várias pessoas que tinham um tipo de, por exemplo, Mozart, ele tinha problema de audição. Beethoven, aliás, né? E teve uma grande capacidade de desenvolver músicas incríveis, né? E tem várias pessoas. Thomas Edison, ele tinha dislexia e tinha TDAH. No entanto, se tornou um gênio, né? Na área de tecnologia. Olha, a gente vai fazer um teste aqui agora, né, Victor? A gente passou para o Victor uma ficha aqui com várias pessoas que vieram ao nosso programa em diferentes datas. Ele fez essa memorização poucos minutos atrás ali, né? Sei lá, 10, 15 minutos antes de entrar aqui no programa, foi por aí? Mais ou menos isso. A gente vai fazer em duas coisas aqui diferentes. Primeiro eu vou dizer uma data e você vai me dizer quem são os convidados. Muitos deles, inclusive, ele nem conhece. Outros já deve ter ouvido falar. Como é que eu faço? Eu posso escolher qualquer data aqui? Pode. Vamos lá. Dia 2/7/2017. Quem veio no programa? 2/7. Foi Marcos Fiel. Não? Dia 21/6/2015. Quem veio ao programa? Eu fiz uma associação inversa, que foi pela imagem da pessoa, inicialmente. Ele recebeu uma ficha com vários convidados aqui do Identidade Geral, também viu imagens desses convidados. E aí, a gente vai mostrar a imagem para ele, ele vai dizer quando é que esse convidado veio ao programa, tá bom? Então vamos lá, primeira pessoa aí na tela para o Victor ver. Adriane Bonato. Foi 12/3/2017. Isso, acertou.
como é que você faz algum tipo de associação, mas com uma imagem, como é que você associa a imagem? É porque, no caso ali, tem vários processos que a gente usa para fazer esse arquivamento mental. No caso ali, quando mostrou a informação que eu tive, foi a imagem e depois associar a data que ela teve no programa. Então, na hora que eu vejo a imagem, eu associo a imagem dela e crio uma associação visual para os números. Então, para cada número de 1 até 99, eu tenho imagens. Então, essas imagens eu vou associando, criando uma história mental. Entendi. Igual, por exemplo, posso explicar como é que eu fiz? Pode. Então, a Adriane, eu lembrei de uma amiga minha que chama Adriane, que é uma médica, está consultando essa Adriane. Então, a Adriane, e ela tá vestida de Bonaparte, de Napoleão Bonaparte. Então, Adriane Bonato. E aí eu imagino que, por exemplo, o 12, eu lembro de ovos. Então, eu imagino um ovo brigando com o coração. O coração representa o número 3. Que loucura, gente. Como que vai lembrar toda essa história? E tem um macaco batendo na cabeça dos dois. O macaco me lembra do número 17. Por quê? É uma associação que foi criada, entendeu? Entendi, Nessa lista. Você vai usando sempre. É minha lista, exatamente. Entendi. Vamos ver mais uma imagem, então, para ele trazer essa associação para a gente. Vamos lá. Esse aí é o Ivan da Mata. Ele esteve no programa, foi 2/10 de 2016. Muito bem, acertou. Inclusive, esse tempo é porque você está lembrando de toda a historinha que você construiu. A minha dificuldade de lembrar agora é porque, como eu fiz uma viagem muito longa e dormi muito pouco, então você tem processo de amnésia. Ou seja, quando você faz o processo de associação, você está criando novas conexões neurais. Se você não estiver bem descansado, bem alimentado, essas conexões neurais elas se tornam frágeis. Então, a passagem da informação, a sinapse de um neurônio para o outro, ela se fragiliza. Então, a informação é como se fosse um cabo de fiação que ele está descapelado. Então, a energia não passa por completo. E daí começa a dar piscadas na luz, porque está falhando o processo de passar a informação eletromagnética. Você vê como é interessante, né? Porque por exemplo, você dormiu pouco, não se alimentou direito, fez uma viagem muito longa e tudo mais, trouxe o prejuízo para a sua memória. Então, realmente traz um prejuízo. Quando a gente não cuida da nossa saúde, é uma coisa meio integral, né? Exato. Aqui a gente, como está fazendo uma coisa de alto desempenho, a gente vê o processo agora. Ficou pensando, deu uma titubeada aqui, é justamente por isso. Interessantíssimo. Exato. Se a gente não tiver Muitas pessoas acham que é somente uma técnica, mas não basta você ter uma boa técnica sem você estar preparado para poder utilizar ela. É igual, por exemplo, se um piloto de Fórmula 1, por Ayrton Senna, excelente piloto, mas se ele não tivesse dormido bem, se alimentado bem, provavelmente ele ia mal na prova. Com certeza. A mesma coisa é a gente com a capacidade mental. Se a gente não tiver um bom sono, uma boa alimentação, um bom estímulo cerebral, a gente tem a dificuldade, por mais que a técnica seja maravilhosa, ela pode falhar. Muito bom. A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo aqui. Na volta, eu vou receber também o psicólogo Rogério Mendes. Ele vai se juntar aqui ao Victor nessa conversa. E eles vão falar de uma técnica que faz com que você e eu, a gente possa aprender com muito mais velocidade, uma velocidade muito maior. Então não sai daí, o Identidade volta já.